O que eu aconselharia a um novo bispo, líder do grupo de sumos sacerdotes ou presidente do quórum de elders? Eu os aconselharia a focar no templo. Ao nos prepararmos como presidência de estaca para compreender o que temos que fazer, como estaca, sentimos um grande desejo de ter os membros no templo. Nós percebemos com o tempo a importância da história da família em ajudar as pessoas a fazerem o trabalho por nossos mortos, por nossos antepassados e o espírito maravilhoso que nos traz, e particularmente aos menos ativos. Isso traria os menos ativos e os membros novos. O que eu incentivaria um novo líder dos sumos sacerdotes seria certificar-se de que a história da família fosse o foco. Levar as pessoas ao templo. É disso que se trata. Famílias eternas. É muito importante para a estaca estabelecer a meta e ter o apoio de quem porta as chaves, o presidente da estaca. Implementar programas simples, ideias simples, dar oportunidades para fazer o trabalho de história da família. Em nossa ala, aceitamos o desafio do presidente Kay de batizar outra estaca do lado de lá. Nossa meta no primeiro ano era ter 2.000 nomes. E atingimos. Fizemos quase 5.000 nomes no primeiro ano. Todo ano, nossa estaca tem o dia consagrado ao templo. Fazemos isso em uma terça-feira, normalmente no outono. E fazemos isso sabendo que muitas pessoas irão precisar pedir folga e fazer um sacrifício. Por isso chamamos de nosso dia consagrado ao templo. No primeiro mês tivemos metade dos membros com investidura no templo em novembro passado. Quando a liderança faz disso uma prioridade e faz essa meta, os membros parecem dizer, acho que consigo fazer. Quando você é chamado presidente de estaca, compreender suas responsabilidades com a estaca é um processo que sobrecarrega um pouco. Então você tem que refletir e dizer, o que o Senhor quer que eu faça? O que Ele quer que eu use para ajudar e abençoar essa estaca, as pessoas dela, para trazê-las a Cristo? O ponto-chave de qualquer iniciativa na igreja e o que nos diferencia de qualquer outra igreja é que esta igreja é guiada por revelação. Se vivermos por esse conceito e buscarmos ativamente a orientação do Senhor, Ele nos guiará e abrirá as portas. Eu não creio que podemos ter sucesso real, genuíno no trabalho sem o poder e a influência do Espírito Santo nos guiando no caminho das coisas que devemos fazer. O importante é trabalhar juntos e usar os líderes do grupo de sumos sacerdotes, os presidentes do quórum de elders, os conselhos de alas dos quais participa. Ao falarmos disso em conselho de estaca com os bispos e com os líderes do grupo de sumos sacerdotes sobre o que queríamos fazer, eles tiveram uma ideia do que podiam fazer. E isso os ajudou a concentrar seus esforços e ter a visão do que poderíamos realizar. Aprendi que tem sido importante para mim, em um conselho de ala, sempre dar 1 ou 2 minutos ao líder do grupo dos sumos sacerdotes para relatar como os consultores de história da família estão se saindo. Pedi a ele que relatasse toda vez sobre cada pessoa individualmente com quem o consultor de história da família está trabalhando. E isso só leva alguns minutos. E sei que nosso líder do grupo de sumos sacerdotes ama o templo. Fiquei feliz em delegar o trabalho de templo e de história da família a ele, para me concentrar mais nos jovens e em outras coisas. A história da família pode ser usada como meio de ministrar, de ensinar. Ao observar a história da família e como ela ajudou a família Daphne como recém-conversos
aproximarem-se do Pai Celestial, do Salvador e dos templos, quando foram realizar batismos bem no início de sua experiência na igreja, foi realmente uma âncora para eles. Se olhar para a irmã Elias e como ela foi abençoada por ter uma visão do Evangelho, de como funcionou na vida dela, na vida de seu marido do outro lado do véu e também na de seus antepassados, ao ver as outras pessoas na estaca e como tiveram a visão do que é o Evangelho, e essa visão veio por meio da história da família. Ela veio por meio da compreensão do grande plano do Salvador e de como ele abençoa a todos por meio de seu Evangelho. Não é suficiente começar o plano, colocá-lo de lado e esperar que algo aconteça. É algo que devemos falar sempre e continuar prestando testemunho, ensinar a doutrina continuamente e então convidar à ação. Prometer bênçãos, ensinar as pessoas e testificar da importância delas. Eu creio que se fizer essas coisas será abençoado. Apenas um pouco de atenção extra do bispo tem um grande impacto em toda a ala. Por exemplo, passei por todos os livros dos jovens e me lembrei do gráfico de linhagem que tem no livreto Fé em Deus das crianças da primária. Percebi que, ao entrevistar as crianças de 8 anos para o batismo, poderia mencioná-lo. Isso é algo para mencionar sempre numa entrevista de recomendação do templo. É algo para mencionar sempre em uma entrevista com os jovens. Pergunte a seus pais sobre sua família, a família imediata. Se descobrir algo de que não sabia, essa é a hora de querer compartilhar aqui. É um tempo bem curto, de 2 a 3 minutos. Perguntamos a eles, que lembranças vocês têm da história das suas famílias? E tentamos nos concentrar de modo que não seja história da família ou genealogia propriamente dita, mas momentos em que eles descobrem coisas que não sabiam sobre suas tias ou sua avó e que tipo de atividade elas realizavam. Desde que começamos com essa iniciativa de História da Família, o momento de História da Família, existe um desejo e seguimos esse desejo de modo que os pais são aqueles que levam seus jovens, nossos jovens, ao templo. Tem sido uma grande experiência espiritual em família. Então, nossos jovens não precisam ter uma experiência espiritual com os livres adultos, mas agora sabemos que os jovens estão tendo experiências com a história da família e uma experiência espiritual com os pais no templo. Chamamos isso de momento de descobertas com a família. Temos 4 consultores de história da família no momento. E não é suficiente, precisamos de mais. Precisamos de consultores para ir à casa dos membros, usar o computador deles. Os consultores de história da família são quem mais chamam a responsabilidade para si. São os armadores. Eles tocam a bola e são muito importantes porque eles são as pessoas que têm um contato próximo, bem próximo daquelas pessoas que eles estão tentando ajudar. Sei que chamar um consultor de história da família não depende de que ele tenha experiência e conhecimento de história da família ou de informática. Tudo o que preciso é saber quem o senhor quer chamar. Algo que decidimos fazer como bispado foi reforçar nossa aula da dominical sobre história da família e tivemos a ideia de que, por um período de 3 ou 3 anos e meio, os membros do bispado convidariam cada membro da ala a participar do curso. Para acabar com aquele medo de que você precisa ser craque em genealogia para fazer a história da família, quando vencemos essa barreira, esse muro, eu penso que as pessoas percebem que não é algo assim tão difícil. Eu penso que o que nos ajudou foi tê-los no curso de História da Família na escola dominical. Eu disse, todos os que estiverem interessados em aprender
como preparar nomes para levar ao templo, venham e mostraremos como fazer. Então, nós evitamos a palavra genealogia. Inscreveram-se mais pessoas do que cabiam na sala, então tivemos que dividir a classe. O líder do grupo de sumos sacerdotes trabalha bem perto com o conselho de aula. E às vezes eu até pergunto, quem precisa de ajuda com a história da família? Com quem tem trabalhado que precisa de ajuda com a história da família? Seria algo maravilhoso se toda a ala pudesse fazer sozinha. É só pedir às pessoas da ala. Pode nos treinar a usar essas ferramentas.